Olá, bem-vindos ao meu canal Miriam Fátima Encontro com a Divina Misericórdia. Neste momento, pedir ao Espírito Santo para que nos dê a tua luz para compreendermos a misericórdia de Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Então, vou pedir também para que você deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as minhas novas notificações e se inscreva no meu canal Miriam Fátima Encontro com a Divina Misericórdia. Eu estou aqui para divulgar a misericórdia de Jesus através do Diário de Santa Faustina Kowalska, porque eu fui atraída por essa devoção há muitos anos. Então, Jesus pede para que nós possamos divulgar, aqui no diário ele pede para nós divulgarmos a sua misericórdia. E também a misericórdia de Jesus é de hoje, de ontem, de hoje e de sempre, através da Escritura, não é? Da Escritura e da Sagrada Escritura. Um momentinho aqui, porque está num balança aqui. Então, eu quero falar para vocês hoje sobre o Evangelho da Samaritana. Eu acho esse Evangelho super tocante. Eu sou apaixonada por esse Evangelho e ele quase não é lido assim. E agora, neste domingo, ele vai ser o Evangelho de domingo. E eu até coloquei aqui um vaso, um cântaro da Samaritana, com este manto aqui. Este manto aqui, meu filho que trouxe de Jerusalém. Eu sempre decorava aqui debaixo dessa mesinha aqui de Jesus, sempre colocava esse, vou falar cântaro, e com este manto aqui para lembrar, né, da Samaritana com Jesus, que nós todos somos pecadores, não é? Como a Samaritana foi, e Jesus a resgatou, a tirou do fundo do poço, e assim Jesus faz conosco. E então eu sempre colocava, agora eu não deixo muito, porque sempre toma poeira, né, o manto, então eu não deixo muito agora, mas eu coloquei aqui hoje para representar a Samaritana com Jesus. Eu sou apaixonada por esse Evangelho. Então, o Evangelho, ele é grande, começa capítulo 4 do Evangelho de São João e vai até o versículo, se não me engano, 49. Isso, deixe-me ver aqui, acho que até o 41, até o 41. Então, eu não sei se vai dar para ele ler ele aqui todo. Vamos ver aqui. Então diz, Jesus entre aqui os samaritanos, né? Essa aqui é o Evangelho, né, da Bíblia de Jerusalém. Então, diz assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos deixou a Judeia e retornou à Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali se achava o poço de Jacó. Fadigado da caminhada, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta da hora sexta. Essa hora sexta é meio-dia. Uma mulher samaritana chega para buscar água. Jesus lhe diz, dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana, como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos.
Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens uma vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tirás esta água viva? És, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: vai, chama o teu marido e volta aqui. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tivesse 5 e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis a quem não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: sei que o Messias, que se chama Cristo, está para vir. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Que maravilha, hein? Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e dirigiu-se à cidade, dizendo a todos: vinde ver um homem que me disse que tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isto, os discípulos rogavam-lhe: come, Rabi. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhe disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo: erguei vossos olhos e vede os campos, estão brancos como a colheita. Já o cefeiro recebe o seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o cefeiro. Aqui, pois, se verifica o provérbio: um é que semeia, outro que ceifa. Um é que semeia, eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalham, e vós aproveitastes os seus trabalhos. Muitos samaritanos daquela cidade acreditavam nele, por causa da palavra da mulher que atestava: ele me disse tudo o que fiz. Por isso, indo ter com ele, os samaritanos pediram-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele, e diziam à mulher: já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Nossa, esse evangelho é muito lindo, muito tocante. Sou eu que falo contigo, que maravilha, Jesus. Então, Jesus fez isso com a samaritana, fez com vários pecadores, várias pecadoras daquele tempo, e Jesus continua do mesmo jeito, fazendo conosco o que fez com esses pecadores, e com nós pecadores, ele continua fazendo tudo isso. É só, pelo menos, nós abrirmos um pouquinho do nosso coração, como Jesus diz aqui, em algum parágrafo aqui do Diário de Santa Faustina, abre pelo menos um pouquinho do seu coração, que o resto eu completarei. Então, aqui a samaritana abriu o coração para Jesus. Ela abriu. Jesus, ele deve ter parado nesse poço de Jacó. Foi pela providência mesmo que ele deve ter parado ali. Porque Jesus, ele via, Jesus é Deus, ele via todos os dias a samaritana indo ao poço de Jacó pegar água, porque ela ia ao meio-dia. Tem um padre aqui da paróquia que diz que ela ia ao meio-dia, porque ao meio-dia era uma hora que as pessoas não saíam muito de casa. Então ela ia esse horário para que ela não fosse apontada como uma pecadora ali na rua, não fosse humilhada. Então, ela até apedrejada, não é? Então, ela saía esse horário do meio-dia. Sol quente é o sol quente maior que tem é do meio-dia, né? O sol quente mesmo do meio-dia. E ela saía, deveria ser um sacrifício para ela, mas ela tinha que ir esse horário. Então, porque, lógico, as pessoas lá já certo, apontavam para ela como uma pecadora, não é? Então, aí Jesus, como ele é Deus, ele ele via todos os dias a samaritana indo lá no poço de Jacó, como ele viu Natanael ali debaixo do pé da figueira, né? Natanael ainda perguntou, ele falou, eu já tinha te visto lá debaixo do pé da figueira. Então Jesus já tinha visto também a samaritana todos os dias indo ao poço, e ele via no coração, certo? Ele sentia no coração, né, que Jesus sentia que a samaritana até fazia sacrifício para ir, né, que ela nem queria sair porque ela era apontada como uma pecadora. Mas aí Jesus tem esse diálogo e isso aconteceu tudo no poço de Jacó. Jesus sentou ali na beira do poço, não é? E a samaritana, ela estava no fundo do poço, né? Ela estava no fundo do poço por causa do pecado dela. Mas Jesus a resgatou do fundo do poço. E foi justamente nesse poço físico ali, né, de Jacó, que Jesus resgatou a samaritana do fundo do poço. E ela ali, né, ela tem esse diálogo com Jesus, né, que Jesus falou assim, dai-me de beber. Aí ela falou, como que um judeu, né, pede a samaritana, né, um samaritano aqui pede água para beber, se os judeus não se davam com os samaritanos não se davam com os judeus, como pede para me beber? Aí ele fala, né, se me conheceis, quem que pede essa água para beber, né? Como aqui diz, se conheceis o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que pedirias, e ele te daria água viva. Aí ela fala assim, tu nem tem uma vasilha e o poço é profundo. E nesse poço profundo, né, a samaritana estava no fundo do poço. Nesse poço profundo, ela estava pelo seu pecado. E ela aqui diz este poço físico, né, que é o poço de Jacó também. Se o poço é profundo, o Senhor
o senhor não tem nenhuma vasilha para pegar, como tirar essa água viva? Aí és porventura maior que nosso pai Jacó, né? Aí ele diz que aquele que bebe desta água terá sede novamente, não é? Claro. Mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Olha que lindo. Disse a mulher: dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir mais aqui tirá-la. Aí ela já está dizendo: não tenha que mais vir aqui para tirá-la, porque era um sacrifício para a samaritana ela ir lá tirar essa água. Porque, como eu disse, ela era uma pecadora, ela seria apontada na rua como uma pecadora e para ela deveria ser um sacrifício. Então, para que não possa vir aqui mais tirar essa água, Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta aqui. Ela disse: não tenho marido. Respondeu a mulher. Jesus lhe disse: falaste bem, não tem marido, pois tivesse 5 maridos. E nisto falaste a verdade. Não quer? Respondeu a mulher. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tivesse 5 e agora tens não a teu marido, nisso falaste a verdade. Aí disse a mulher: vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que deves adorar. Então, Jesus manda chamar o marido. E ela fala: não tenho marido. Jesus falou, então, tivesse 5 maridos, né? E esse agora não é teu marido. Então, a samaritana teve 5 maridos. Aí não sei, né, como que, ou se ela ficou viúva 5 vezes, ou porque naquela época dava carta de divórcio, não é? Eu ouvi isso, acho que foi do professor Felipe Aquino, que naquela época dava carta de divórcio. Eu não sei se eu estou falando certo, hein? Mas ou ela ficou viúva, né? 5 vezes, não sei como que é. Só sei que ela teve 5 maridos e esse agora não era seu marido. Então, poderia ser que ela não estava casada com esse, poderia ser que esse fosse marido de outra pessoa e ela fosse amante, não é? Deste homem, que ela estava vivendo com ele. Então, ela vivia ali fora do casamento, então ela vivia como uma pecadora, não é? E ela falou: vejo que tu és profeta, porque, né, falando isso tudo, falou, como sabe, né, que eu tinha 5 maridos. Então, né, e aí começa o diálogo, falando: nossos pais adoraram nesse monte, vós dizer que em Jerusalém que deve adorar. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis só em espírito, porque o Pai é espírito. A mulher lhe disse: sei que o Messias virá, né? O Cristo virá, está para vir. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse Jesus: sou eu que falo contigo. Que lindo isso, né? Jesus estava ali falando. Aí nesse mesmo instante chegaram os discípulos, ficaram admirados que Jesus estava conversando com uma mulher. Nenhum deles, porém, eles é uma mulher samaritana. E que desejas, porque falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e dirigiu a cidade, né? Dizendo a todos: vinde, ver. É um homem que disse tudo que eu fiz, não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus ali no poço. Enquanto isso, os discípulos rogavam: come, Rabi. Aí Jesus falou: não, tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos acharam que ele já tinha ganhado um alimento ali, alguém trazido para ele. Ele falou: não, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, aí fala que muitos samaritanos daquela cidade acreditavam nele por causa da mulher que atestava. Que ele diz tudo que eu fiz, né? Tudo que eu fiz, aqui está dizendo. Mas depois eles passaram a não acreditar por causa da mulher, mas sim porque eles viram ali, eles foram testemunhos ali, né? Eles viram ali Jesus falando, né? E eles então creram nas palavras de Jesus, né? Os samaritanos.
Já não por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Porque eles próprios ouviram ali, né? Então, eu vejo que esse é o próprio Salvador do mundo. Que lindo! Os samaritanos, então, eles também se converteram, né? Pela palavra da samaritana. E depois ele diz, não só pelas palavras da samaritana, porque nós ouvimos e vimos, né, Jesus. Esse diálogo é lindo. E não foi só esse o diálogo ali. O diálogo deve ter demorado, ó. Porque Jesus deve ter falado para ela, né, desse acontecimento aqui, que teve aqui, ela diz assim, aí disse-lhe a mulher, veja que não és um profeta, nosso pai adorar nesse monte, mas vós dizei que em Jerusalém que se deve adorar. Então, aí Jesus, certo, conversou com ela, né, dizendo isso aqui tudo, sobre, né, sobre isso aqui tudo, nossos pais adoraram em Jerusalém. O Senhor diz que se deve adorar, mas vós dizei que em Jerusalém que se deve adorar. Aí, então, Jesus já tinha dito isso a ela, e ali, né, Jesus, certo, falou de várias coisas, os que ela estava vivendo, tudo. Foi ali, deve ter passado mais de uma hora, né, conversando ali com a samaritana, porque ela falou, né, vejo que és um profeta, então deve ter desvendado ali tudo, né, para a samaritana que ela vivia, não é? Então é lindo, lindo, lindo este evangelho. E Jesus fala, né, que a água que ele der é água viva, que jorrará para a vida eterna, não é? E Jesus faz isso conosco, Jesus nos resgata, abre pelo menos um pouquinho do teu coração, que Jesus, o resto ele completará, não é? Jesus diz aqui no parágrafo de Santa Faustina Kowalska, no parágrafo 699, ele diz assim, que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como o escarlate. Então, que nenhuma alma tenha medo de aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. Não é? A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade nenhuma mente, nem humana, nem angélica, a aprofundará. Então, a misericórdia de Jesus é infinita e ele nos resgata. Os nossos pecados podem ser como escarlate. Nossos pecados podem ser negros como a noite, como ele diz aqui também no Evangelho. Pode ser negros como a noite. Mas se o pecador abrir pelo menos um pouquinho do coração para Jesus, Jesus vai fazer maravilha com esta alma, como fez aqui com a samaritana. Jesus teve esse diálogo maravilhoso com a samaritana. E a samaritana abriu o coração para Jesus. Tanto que ela foi chamar as outras pessoas para conhecer Jesus que estava ali conversando com ela. Venham ver o Messias, né? Venham ver. E então, eu imagino que ela deixou o seu cântaro, não é? Eu acho que ela estava, né? Claro, ela às vezes não queria ser reconhecida e naquela época também usava, né? Um véu, um manto assim, tampando a cabeça. Eu imagino que ela saiu correndo e deixou até deixou o cântaro e ainda deixou o seu manto ali. Aqui não fala que ela saiu correndo, mas eu imagino que ela ficou tão feliz que ela saiu correndo para anunciar, né? Que o Messias tinha falado com ela. Então, é maravilhoso isso, né? E Jesus, então seu pecado pode ser negros como a noite, pode ser como escarlate. Mas Jesus, ele nos resgata. Vamos abrir o coração para Jesus, pelo menos um pouquinho. Não vamos endurecer o coração para Jesus. Vamos abrir como a samaritana abriu. Abriu o coração para Jesus.
Ela abriu, né? E essa aqui também acho que foi a leitura de ontem, né, do profeta Isaías, né, que diz aqui também, né, no capítulo 1, profecia de Isaías, que diz assim: diz o Senhor, se os vossos pecados forem como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e se forem roxos como o carmim, ficarão brancos com a mais branca lã. Então, tá vendo? Jesus é misericórdia. Jesus é misericórdia, né? Se os seus pecados forem como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E se forem roxos como o carmesim, eu li errado aqui, eu acho. E se forem roxos como o carmesim, ficarão brancos como a mais branca lã. Que lindo, lindo. Carmesim eu não pesquisei aqui não, mas eu acho que é uma coisa vermelha, né? Escarlate também, uma coisa vermelha, se não me engano. Então, ele fala, né, que ele vai purificar, né, os nossos pecados, né, pela misericórdia dele, e vai tornar mais branco que a neve, mais branco que a pura lã, né, como ele diz aqui, mais roxos como o carmesim, ficarão brancos como mais que a branca lã. Já pensou? Então é isso, gente. Vamos abrir o coração para Jesus. Vamos abrir pelo menos um pouquinho para receber essa graça, essa misericórdia de Jesus. Porque Jesus, ele não quer perder nenhum de teus filhos, ele não quer perder. Então ele faz de tudo, né? Ele, né, tanto que ele sentou ali, eu acho que foi providencialmente mesmo que ele sentou ali nesse poço de Jacó para ter esse encontro com a samaritana. E a samaritana ter esse encontro pessoal com Jesus. Vamos ter esse encontro pessoal com Jesus? Você tem esse encontro pessoal com Jesus? Abra pelo menos um pouquinho do teu coração. Ou se não, escancara o teu coração para Jesus. Porque aqui no fim aqui, a samaritana escancarou, né, o coração para Jesus, porque ela saiu, foi ao encontro lá dos outros samaritanos para dizer, né, porque a mulher então deixou o cântaro, dirigiu a cidade, dizendo: vim de ver um homem que me disse o que fiz, não seria ele o Cristo? Não é? Ela não seria ele o Cristo? Ele já tinha falado para ela, né? Disse de Jesus: sou eu que falo contigo, não seria ele o Cristo? Então ela já se escancarou, já foi lá para, né, que os outros também se convertessem e acreditassem, né, em Jesus. Então é isso. Então, para que nossos pecados é só ir, né? Até eu estou falando aqui, mas eu estou precisando me confessar. Faz muito tempo que eu não me confesso, hein? Mas eu quero confessar, sim. Quero confessar. É só chegar aos pés do representante, que são os sacerdotes, são os representantes de Jesus. É só ir lá no confessionário, que Jesus vai perdoar os teus pecados, como perdoou da samaritana, como perdoou de Mateus e de muitos aqui na Sagrada Escritura. E até hoje, Jesus, ele nos perdoa. Ele deixou os apóstolos como nossos, deixou os apóstolos ali, quando ele apareceu ali, né, que Tomé não estava no momento, depois Tomé estava, né,
ele soprou sobre eles e disse, né, que a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem não perdoar os pecados serão retidos. E ali Jesus já nos deu os sacerdotes, né, como mesmo o representante dele, né, aqui na terra, né? Então nós devemos chegar até o sacerdote, nos confessar e falar em confissão. Eu fico aqui esperando, porque eu queria confessar com o padre polonês, que eu gosto muito dele, né, aqui da paróquia da Cura d'Ars, mas só que eu fiquei sabendo agora que ele está hospitalizado, enfermo. Eu não sei o que ele teve. O padre Marian, me parece, eu não sei, me esqueci o sobrenome dele, que é polonês. E até um dia eu liguei lá, eu queria muito confessar com ele. Agora eu vi falar que ele estava até em estado grave. Agora hoje a notícia foi boa, que ele até tirou a sonda, já melhorou mais. Mas eu fico aqui esperando. Mas é qualquer um, gente. Qualquer um podemos confessar. Mas também temos que ver aí, gente. Porque hoje tem muitos padres, né, da teologia da libertação. Porque eu mesmo já confessei com um padre. E esse padre, eu sabia que meu pecado era um grande pecado. E ele disse que não era pecado. E esse padre era da teologia da libertação. Então, tem que ver também, né? Por isso, aqui eu tenho bons padres aqui na minha paróquia, mas como eu sou ministra da Eucaristia, eu não gosto muito de confessar com os padres conhecidos. Eu vou mais, assim, mas qualquer um padre, mas tem que rever isso, tem que ver se eles não são da teologia da libertação, viu? Então é isso, gente. Vamos confessar. Eu logo, com a graça e misericórdia, ainda mais agora, que é tempo de quaresma, tempo de conversão. Lógico que eu vou confessar sim. Então, vamos, gente. É isso que eu queria dizer, que eu amo este Evangelho da Samaritana. E interessante que eu vou servir, né, que aqui tem as escalas, né, dos ministros. E eu vou servir no dia da Samaritana, vou servir no dia de São José, né, e são meus amores, né, esse São José, meu amor, meus amores, né, que eu vou dizer, a Samaritana também com Jesus são meus amores, e aí vou servir nesses dias. Eu achei muito, falei, nossa, que legal, né, muito bom. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, tá ficando já longo o meu vídeo, é que a minha neta, o ano passado, ela nasceu com 27 semanas. Ela nasceu, gente, acho que do tamanho dessa foto aqui. Se for maior, um pouquinho assim só. 27 semanas. Nasceu com um problema, que lógico, quando a criança, o pulmãozinho é o que é o último a formar, né? Então teve problemas respiratórios. E nós, o ano passado, a hora dessa, estava com o coração na mão. E a mãe também, passando muito mal, com eclâmpsia. Então, e eu pedia, e ela fez um aninho agora, dia 6 de março, fez um aninho. Eu fiz uma festinha para ela aqui em casa, só família. E a família da mãe dela fez outra, que eu também fui. E agora 6 de março. Anteontem, né? Só aqui em casa eu fiz dia 4. E então, é o seguinte, eu, né, pedia muito para São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Os 3 arcanjos eu pedia muito. Eu tive até uma visualização assim de São Miguel. E, então, foi interessante que, como diz a nora do Dunga, do Dunga, da Canção Nova, né? Ela diz assim, perceba Deus nos detalhes, né? Nós devemos perceber Deus nos detalhes. Então, eu falei, hoje aqui estão os arcanjos. Aqui tinha uma criança que chamava Miguel, uma que chamava Rafael, um que chamava Rafael e o outro Gabriel. E o Miguel era mais velho, e depois o Rafael e o Gabriel, tudo igual, iguaizinhos assim, né? Então, eu falei assim, nossa, hoje tá aqui, os arcanjos estão aqui, e na festinha dela. E depois à noite eu pensei, falei, nossa gente, os arcanjos veio, né, certo?
perceba Deus nos detalhes, né? Que eu pedia, aí, e esse Miguel, ele não vinha. Ele veio, ele é filho aqui do porteiro, e eu chamei porque o Rafael, o meu sobrinho neto, ele queria jogar PlayStation e ele não sabia. Então eu chamei o Miguel, que parece que sabia, né? Assim, e ele para ensinar para ele. Então, nem sabia que o Miguel vinha, né? Então veio o Miguel, o Rafael e o Gabriel. Meus 3 arcanjos. Perceba Deus nos detalhes, como diz ela, né? Perceba Deus nos detalhes. É para mostrar para mim, né, que os arcanjos estavam aqui, que eles me ajudaram, né? Eu senti isso. Eu sempre, sabe, tenho essas inspirações assim, acho que o Espírito Santo me dá, sabe? E é isso. Então perceba Deus nos detalhes. É isso, gente. Então, até meu próximo vídeo. Se Deus quiser, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no meu canal Miriam Fátima Encontro com a Divina Misericórdia. Até meu próximo vídeo, se Deus quiser.